Palmeiras adota nova estratégia por Thiago Almada. John Arias muito encaminhado com o Palmeiras. Que negócio é esse? O Facincani soltou uma no Mesa Redonda que é para deixar o torcedor muito animado. Também vamos falar nesse vídeo Bruno Rodrigues, quem sabe no Internacional. O Everton, tem gente dizendo que tem sua negociação bem avançada com o Grêmio. Só que o Grêmio tem que negociar com o Palmeiras, tem essa aí, vai ter que rolar compensação financeira. Tem o menino Endrick jogando muita bola em sua estreia pelo Lyon. E eu quero dar aqui minha contribuição de 5 centavos desse primeiro jogo do Palmeiras na temporada. Então, antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Heleno Rodrigues, você que é novo por aqui, assiste o vídeo até o final, você que tá aí lavando a sua louça, tá reinando no trono, ou você tá na academia fazendo aquela corrida, tá curtindo a gente por aqui, assiste o vídeo até o final se você gostar do conteúdo, se inscreve e deixa o seu like. Mas pra galera da casa, já chega com o dedo no botão do like que vocês ajudam muito no engajamento do canal, beleza? Tem mais uma coisa, palestrinos, sempre aqui no rodapé do vídeo vai aparecer diversos produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Produtos selecionados diretamente por mim com os melhores custos-benefícios para todos vocês. Vai sair, tenho certeza absoluta, com uma excelente compra, com um preço, ó, daqui para todos vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos caminhar aqui, porque eu quero já entregar conteúdo para vocês. E olha só, vamos começar falando desse jogo do Palmeiras. Estreia no Campeonato Paulista, tem gente aí que não estreou muito bem, não é? Corinthians enfiou 3 gols lá na Ponte Preta, o São Paulo tomou 3 do Mirassol, o Santos ganhou o jogo também de virada, né? Parece que saiu perdendo, se não me falha a memória. Não acompanhei, só vi os pitacos da galera depois, referente ao jogo do Santos, e o São Paulo ficou com a vergonha da estreia, né? Já tem gente falando de rebaixamento. São Paulo já não presta. Ai, cara, futebol é muito cíclico, é maravilhoso acompanhar, por isso que a gente tá sempre por aqui, e não é à toa que você tá aqui acompanhando meu vídeo agora. Seguinte, Palestina, a temporada palmeirense começou de fato. Com gol de Luigi, o Verdão superou a Portuguesa e conquistou sua primeira vitória na temporada e inicia muito bem o Campeonato Paulista. O professor Abel Ferreira mandou a campo um time alternativo que foi o suficiente para o maior campeão do Brasil manter o tabu de não perder em estreias do Paulistão desde 95. Destaques dessa partida: Larsson fez um final de temporada no Palmeiras jogando contra o Ceará muito bem, entrou novamente nesse jogo contra a Portuguesa e foi um bom jogo do menino Larsson. Outro cara que para mim foi o principal destaque do Palmeiras, principal contratação, né? A única inclusive até agora em 2025. Marlon Freitas não errou passes no primeiro tempo e, se a gente for olhar pelo SofaScore, os caras colocam de 47 passes. Sabe de quantos? Pelo menos tentativa de 47 passes. Sabe quantos o Marlon Freitas acertou? 45. Só 2 passes ele errou na partida. Então, já chegou muito bem o Marlon Freitas, chamando muito a atenção na sua primeira participação. Inclusive, um outro que eu quero destacar é o lateral esquerdo Jefité. Tá vendo como eu não persigo jogadores aqui? Eu sempre falo que foi uma má contratação do Palmeiras, porém, o Jefité teve a oportunidade contra a Portuguesa e também, na minha opinião, fez um bom jogo. Depois foi substituído, o Giai improvisado na esquerda. Coitado do Giai, né? O Giai também não consegue produzir nada também do meio de campo pra frente. É impressionante como caiu de produção. Teve uma boa participação ano passado, mas esse ano já começou devagar o menino Giai, hein? Olha, sinceramente, deixando aqui com muita sinceridade essa opinião pra vocês. E a entregada do Carlos Miguel, que, meu Deus do céu, hein? Ai, quando o Carlos Miguel deu aquela entregada, eu falei, rapaz, a gente não pode negociar o Everton. O Everton tem mais qualidade que o Carlos Miguel, infinitamente mais qualidade com a bola no pé, né? Quando precisa tabelar, né? Sem pegar a bola com a mão, e o Palmeiras pode negociar o Everton. A gente já vai falar isso mais pra frente no vídeo. No mais, um jogo complicado de assistir, né? Um jogo truncado. O Palmeiras, em início de temporada, teve apenas 3 ou 4 dias para treinar alguma coisa, se é que deu para treinar. O Abel Ferreira veio na entrevista coletiva, falou lá numa pergunta do repórter que esse time do Palmeiras vai estar preparado daqui a um mês. Então a gente espera bom rendimento do Palmeiras a partir de fevereiro, mas no mais o Palmeiras venceu o seu jogo por 1 a 0, foi muito bem. Luigi precisando entregar demais, mas o gol que ele fez pelo Palmeiras
pode dar confiança para esse menino, tá bom? Quero saber qual que é a opinião de vocês a respeito desse jogo do Palmeiras. E aqui tem mais um detalhe pra gente comentar. Após a vitória palestina, alguns jogadores preocupam para a sequência do Campeonato Paulista. Ó, o lateral esquerdo Jefité, que eu falei pra vocês que, na minha opinião, teve até uma boa atuação pelo Palmeiras, foi substituído no intervalo contra a Lusa e submetido a exames que não constataram lesão estrutural. Menos mal, né? Porém, somente um edema na coxa direita foi identificado. E além dele, o próprio Vitor Roque, né, no caso do Jefité, é dúvida para o próximo jogo do Palmeiras, né? E agora falando do Vitor Roque, ele também sofreu um trauma no jogo treino com o Desportivo Brasil na última quarta-feira, dia 7, que ocasionou aí um entorse leve no tornozelo. O Facundo Torres sofreu uma lesão na coxa esquerda durante os treinamentos, por isso que também estava fora. Vitor Roque é um dos que menos preocupa, graças a Deus, né? Segundo o nosso palestra, ele tá treinando com carga reduzida. E ele foi flagrado aí na Kings League junto com o Neymar fazendo um lobby danado para tentar levar o Tigrinho pro Santos, mas esquece, Neymar, isso não vai acontecer. O próprio Vitor Roque ainda é dúvida no clássico contra o Santos, que o Palmeiras terá na próxima quarta-feira, dia 14, tá bom? Daqui 2 dias. O Jefité pode ser outro desfalque, como falei para vocês, para o clássico, e o Facundo Torres pode ficar de fora por 1 mês. Alguns mais maldosos, vamos dizer assim, da torcida do Palmeiras vai dizer que o Facundo Torres não fará falta. Já ouvi isso de muita gente, mas gente, por mais que ele não tenha a produtividade que nós esperamos em 2025, o Facundo Torres é mais um jogador que foi contratado, pagamos caro por ele, e eu torço para que o cara dê a volta por cima, né? Embora não tenha se provado até o momento. Flaco Lopes, o argentino, é outro que sequer foi relacionado para esse jogo contra a Portuguesa no último sábado. Segundo informações oficiais do Palmeiras, ele sofreu com uma gripe e foi preservado, mas não preocupa para os próximos jogos do Campeonato Paulista. Dá aqui seus pitacos nos comentários, quero saber muito o que vocês pensam sobre esse primeiro jogo do Palmeiras, as impressões que vocês tiveram. Olha, dadas as circunstâncias, vou falar a verdade pra vocês, tá? Por mais que o jogo foi truncado, foi difícil de assistir, eu esperava ainda menos do Palmeiras. Até que foi melhor do que eu imaginava. Sinceramente, superou a minha expectativa, que estava bem baixa para essa estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Quero saber as suas impressões, posta aqui nos comentários. E eu não poderia deixar de dar um pitaquinho também, uma contribuição, aquelas meia pataca, aqueles 5 centavos, sobre esse monstro que tá na sua tela, que, cara, já chegou chegando, metendo o pé na porta, como a gente costuma dizer, pelo Lyon. Ele estava sem muito espaço no elenco comandado pelo Xabi Alonso lá no Real Madrid, e o brasileiro encontrou o futebol francês a chance de retomar o seu protagonismo. Logo na estreia, o menino Endrick mostrou personalidade ao se posicionar muito bem na área e aproveitar uma sobra após o cruzamento, finalizando de primeira com a perna esquerda para balançar as redes lá pelo campeonato francês, tá bom? Antes do gol, o atacante já havia dado sinais de que estava muito confiante vestindo a camisa do Lyon. Em um lance anterior, ele arriscou um chute forte de fora da área, obrigando o goleiro a fazer boa defesa e com a bola ainda carimbando a trave. A jogada reforçou a impressão de que o brasileiro estava muito solto em campo, o menino Endrick surpreendendo, chegando lá, né? E curiosamente, né, para alegria do futebol e as ironias da vida, isso estava acontecendo ao mesmo tempo que o Real Madrid, que é o dono do Endrick, perdia a Copa do Rei para o Barcelona. Um jogaço de bola, inclusive, Real Madrid e Barcelona, hein? É outro nível, de fato, futebol que os caras praticaram nesse último final de semana. Mas, curiosamente, o Endrick não estava pelo Real Madrid, estava com o Lyon e estava jogando muita bola. Fui atrás do SofaScore, e no SofaScore palestrino, o Endrick teve 6 finalizações. Dessas 6, 3 delas foram diretamente no gol, e dessas 3, uma foi na trave. E a nota dele foi simplesmente a maior de todo o time do Lyon. Ele teve 8.2 nas médias do SofaScore em seu primeiro jogo pelo time francês, cara. Puta que pariu, que jogador sensacional. Tomara, velho, que esse moleque exploda jogando esses 6 meses no Lyon, porque o 9 da seleção brasileira tá aí.
Se chama Endrick. Ele tem que ser o 9 da seleção brasileira. Mas como ele estava amargando no banco de reservas, também, né? Eu não vou também criticar o Xabi Alonso também. Tem que decidir se vai ser o Mbappé que vai jogar ou o Endrick, e também é bem complicado, vamos, né, ser sinceros. A competição pro menino no Real Madrid tá bem complicada, né? Mas ele já chegando no Lyon já mostra que tem muito talento. Eu torço demais aí para que esse moleque brilhe. Ascensão total no continente europeu. Cara, tudo de bom e de melhor pra você sempre, viu, Endrick? E eu quero saber sua opinião, né? Ô, saudade desse moleque por aqui vestindo a camisa do Palmeiras. E vamos lá falar de mercado da bola palmeirense. E não só palmeirense, lógico, envolve outros clubes do Campeonato Brasileiro e também europeu. Presta atenção, o Everton e Grêmio negociam nos bastidores e olha, parece que os laços estão se estreitando entre o goleiro do Palmeiras e esse clube do Sul, tá bom? Trouxe num vídeo anterior aqui para que você que não assistiu, tá aqui nos cards para você. A informação trazida em primeira mão nessa segunda-feira pelo portal Nosso Palestra diz que as partes, Palestrino, esperam definir o futuro ainda nesta semana. E o Palmeiras demonstrou o desejo de manter o camisa 21 em 2026 e sinalizou com uma possível renovação até o fim de 2027 para o Everton. Porém, o goleiro não descarta deixar o Palmeiras, segundo a apuração do Nosso Palestra. Contudo, o arqueiro do Palmeiras não vai forçar uma saída e vai respeitar a decisão da diretoria de futebol e da comissão técnica em caso de permanência sobre sua utilização durante a temporada. Olha, principalmente pela entregada do Carlos Miguel no final de semana, eu acho que era bom o Palmeiras segurar o Everton, hein? Era bom segurar, porque o Carlos Miguel deu aquela entregada de paçoca, quase prejudicou o Palmeiras. Mas tudo bem, vamos dar um desconto pro cara, né? Ele é um bom goleiro, de fato, ele é um bom guarda-redes, só não é bom com a bola no pé. Já é diferente aqui do nosso goleiro Everton, que é muito bom quando a bola recua para ele. Ele passa muito mais segurança, pelo menos na minha opinião. E teve uma declaração aí do Abel Ferreira, na entrevista coletiva, dizendo que o Everton era o maior goleiro do Palmeiras. Mano, qualquer faísca que acontece no Palmeiras, qualquer coisa que solta já vira um rebuliço danado, né? Aí vira polêmica e tudo mais, tanto porque esse ano vai ser um ano de muita cobrança nesse time do Palmeiras, visto o que aconteceu ano passado. Mas ó, quero falar pra vocês o seguinte, isso daí, cara, foi um recado direto do Abel Ferreira, pelo menos na minha opinião, para manter o Everton por aqui, tá? Porque essas negociações com o Grêmio tá esticando. Parece que o Everton, pelo que a gente escuta por aí, não fechou as portas para o Grêmio, porém o Grêmio tem que vir com a proposta pro Palmeiras, né? O Palmeiras só vai liberar o Everton rolando uma compensação financeira, né? Não vai rolar sair de graça, tanto porque a gente tá contando com o jogador até o final dessa temporada e a diretoria, como já falei para vocês, já forneceu, até peço desculpas, num vídeo anterior eu falei que o Palmeiras ia oferecer, mas na verdade já ofereceu uma renovação contratual para o Everton para estender o seu vínculo com o Verdão até o final de 2028. Só que isso não foi assinado, obviamente, porque o arqueiro está negociando por baixo dos panos com o Grêmio. Então, se o Grêmio chegar com uma proposta, aí o Palmeiras vai decidir se vai vender o jogador ou não, tá bom? O Everton não vai forçar a barra, segundo o Nosso Palestra, e eu quero saber a opinião de vocês, velho. Esse negócio que criou polêmica do Abel, eu já falei, gente, isso daí é um recado do Abel para o Everton. E outra, um detalhe importante também que eu quero chamar a atenção de vocês, é que o Abel... ele falou que o Everton é o maior goleiro do Palmeiras, não o melhor, tá bom? É um destaque que eu deixo aqui pra vocês. Notoriamente, pra mim, o melhor de toda a história do Palmeiras é o Marcos, né? Que veio com toda elegância, inclusive, falar com muita parcimônia sobre o assunto também. Desviou, na verdade, um pouco, né? Mas, pô, cara, Marcão é sensacional. E pra mim isso daí do Abel, essa polêmica que foi levantada, era recado que o Abel tava dando pro Everton pra ele permanecer por aqui. Pelo menos essa é a minha opinião, quero saber a sua. Posta aqui nos comentários, beleza? Já falamos muito de Everton, agora vamos falar de outro que pode estar saindo e por coincidência para outro clube do Sul. O rival do Grêmio está de olho no Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras. Pois é, nesse último sábado, dia 10 de janeiro, não pude fazer vídeo aqui para vocês, mas a gente atualiza essa situação também. O setorista do Internacional, o Lucas Colar, divulgou que a equipe gaúcha retornou às tratativas com o Palmeiras pelo atacante Bruno Rodrigues. Inicialmente, o time gaúcho tem a intenção de contar com o jogador por meio de um empréstimo com opção de compra.
Contudo, não está descartada uma proposta de compra do jogador de 28 anos. E segundo o que a gente escuta pelos bastidores e vários jornalistas, é que o Palmeiras deve emprestar o Bruno Rodrigues sim, tá? Caso chegue algo formal à mesa do Verdão, o Bruno Rodrigues deve ser negociado, tanto para venda quanto para empréstimo, porque no meu entendimento, de tudo que eu tenho escutado, o Bruno Rodrigues não é cotado pelo Abel Ferreira nos planos deste ano de 2026. Ele chegou a entrar no finalzinho do jogo aí contra a Portuguesa, né? Ele errou um passe lá, inclusive, que, meu Deus do céu, cara, é muito complicado, cara. Enfim, né? Ele não tá nos planos do Palmeiras e se chegar algo oficial, eu acredito que o Palmeiras deve negociar o Bruno Rodrigues. E tem um detalhe aí que eu quero dar os créditos aqui, eu ouvi isso do Júlio, lá do canal Verdão Sempre, é outro rapaz que eu acompanho aqui muito tempo, mesmo antes de ter canal aqui no YouTube, eu sempre acompanhei o Júlio, e ele tava falando lá do atacante Sorriso, que realmente jogou muita bola, velho, muita bola nesse final de semana pela Copinha no Palmeiras, moleque do banco de reservas, né? O Palmeiras entrou com um time misto, já tinha passado de fase, obviamente, né? Mesclou o time ali contra o Remo, mesmo assim o Palmeiras venceu por 3-0, e o Sorriso, cara, entrou, saiu do banco e decidiu o jogo pro Palmeiras. Moleque driblador, quebrador de linhas, vai pra dentro, sabe? Olha, Palmeiras perdendo o Bruno Rodrigues, quem me fez pensar isso foi o Júlio, dando aqui os devidos créditos. Cara, o Palmeiras não vai ficar devendo se o Sorriso vir pra vaga do Bruno Rodrigues, não, meu. O Palmeiras precisa dar oportunidade pra esse moleque. Agora a gente precisa saber se o Abel tá vendo o futebol desse Sorriso aí, cara, porque esse menino, eu acredito que pode ajudar muito no profissional, né? E eu tô com o Júlio lá do Verdão Sempre, cara. Acabou a Copinha, Abel Ferreira. Pra mim, tem que subir o Sorriso. E tem mais, hein? Sendo mais ousado, já falei num vídeo anterior, subiu o Eduardo também, hein? Se não chegar o Almada, que a gente já vai falar aqui nesse vídeo, e se o John Arias aí melar alguma coisa, cara, sobe esse menino Eduardo e começa a dar oportunidade pra esses moleques da base se vocês não contratarem ninguém. Pelo amor de Deus, hein? É dois moleques que tá jogando muita bola na Copinha e dessa vez o destaque especial para o Sorriso, que fez um puta de um jogo pelo Palmeiras, mesmo entrando no segundo tempo lá na Copinha. Moleque muito bom de bola, hein? Ó, já tem clube árabe, falei pra vocês, de olho no Sorriso, né? Falei num vídeo passado. Se o Palmeiras maturar esse Sorriso, trouxer ele para o profissional e der oportunidades, eu tenho certeza que os clubes europeus vai vir babando por esse moleque. Esse moleque é muito bom de bola, junto com aquele meio atacante, o camisa 10 do Palmeiras lá, o Eduardo, tá bom? Então, fica aqui a dica, Palmeiras pode negociar aqui o Bruno Rodrigues e não vai perder nada, tá? Se subir o Sorriso pra vaga do Bruno Rodrigues, porque o Sorriso tá jogando muita bola nas categorias de base. E vamos lá, Palestino, vamos falar de coisa boa, hein? Pra dar uma animada na gente aqui, eu sei que a torcida do Palmeiras tá bem cética, né, com a diretoria do Verdão, mas a notícia que tem é boa e eu quero compartilhar com vocês. O Wolverhampton está muito disposto a vender o meia John Arias. Eu quero começar deixando isso bem claro para vocês, né, de que o Wolverhampton está para cair para a Série B da Premier League, já estão admitindo internamente que não vão conseguir permanecer na Série A por lá no campeonato inglês e já está olhando os seus jogadores para quem eles podem negociar para fazer uma grana, porque vocês sabem, indo para a Série B, né, as receitas caem muito, tá bom? Então assim, o Palmeiras está enxergando nisso uma oportunidade para trazer o meia John Arias. Por isso, o acordo já estaria encaminhado, segundo o jornalista Felipe Facincani, jornalista que vocês sabem que eu acompanho muito por aqui, tá? Em participação lá no programa Mesa Redonda da Gazeta, Palestrino, o jornalista destacou que já há um entendimento avançado entre os clubes, Palmeiras e Wolverhampton, para que o jogador colombiano John Arias retorne ao futebol brasileiro, onde fez bastante sucesso jogando com a camisa do Fluminense. E aqui eu vou destacar as aspas da fala do Facincani lá no programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Aspas pro Facincani. Há um encaminhamento com o Palmeiras. Os valores são em torno de 17 e 18 milhões de euros, o que na cotação atual daria mais ou menos 113 milhões de reais, porque o Wolverhampton não abre mão de receber algo em torno daquilo que pagou pelo jogador, explicou o Felipe Facincani, fechando aspas aqui no programa da TV Gazeta. E eu tenho certeza que isso anima todos nós
torcedores do Palmeiras, porque esse camarada aqui que tá na sua tela seria um baita de um reforço vestindo o verde e branco para este ano de 2025. No Brasil, quero destacar também para vocês que além do Palmeiras, Flamengo e Fluminense também observam as movimentações do mercado e podem entrar na disputa caso o John Arias tome a decisão de retornar ao futebol sul-americano. Então o Palmeiras avançou nas tratativas, pelo menos isso é o que eu entendo com a fala do Facincani. E se o Palmeiras de fato concretizar essa operação com o Wolverhampton, o Palmeiras, para mim, estará fazendo uma ótima aquisição. Um jogador que pode jogar no meio de campo, mas principalmente pode jogar pelas beiradas. O lado direito do Palmeiras está muito escasso. A gente só tem o Alan e o Facundo Torres. E o Facundo Torres vai ficar um mês sem jogar. Só tem o menino Alan que, diga-se de passagem, não teve uma boa atuação nesse jogo contra a Portuguesa. E isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação, tá? Tava com perna pesada, tudo bem, início de temporada, a gente sabe como é que é. Então ali naquele setor, só o Facundo Torres e o Alan, tá? E o John Arias poderia chegar para agregar demais a esse elenco do Palmeiras. Eu acho que ele seria titular absoluto ali na posição, inclusive desbancaria até o próprio Alan, tá? Essa é a minha opinião, seria uma baita contratação, vamos acompanhar. Excelente notícia que o Facincani trouxe lá na TV Gazeta, programa Mesa Redonda. E meus queridos palestrinos, vamos fechar o vídeo de hoje falando da contratação que eu acho que seria mais interessante que a do John Arias. Estou falando do Thiago Almada, explodiu essa bomba aí na sexta-feira, na madrugada. Foi sexta-feira? Foi sexta ou sábado, é uma coisa assim. Eu sei que o cara lá, o jornalista argentino, que eu esqueci o nome dele, ele veio soltar essa bomba meia-noite. O cara não perdoa a gente que é produtor de conteúdo soltando isso uma hora dessa. Mas vamos lá. Surgiu essa bomba no final de semana, só se falava de Thiago Almada no Palmeiras. O Palmeiras estava um deserto até então dessas especulações de mercado, de jogadores que poderiam eventualmente vir para cá. E o Thiago Almada apareceu aí como aquela luz no fim do túnel do torcedor do Palmeiras, para que ele falou, rapaz, se a gente trouxer esse cara, a gente eleva o patamar do nosso elenco para 2026. Pois é, o portal Nosso Palestra trouxe atualizações sobre esse interesse do Palmeiras por este meia campeão pela seleção argentina em 2022 da Copa do Mundo. Por isso que eu fiz questão de colocar ele com camisa da seleção argentina ao lado da taça da Copa do Mundo, tá bom? Ó, segundo o Nosso Palestra, a diretoria do Palmeiras trabalha nos bastidores para avançar nas negociações e estuda oferecer uma proposta de empréstimo de 6 meses ao jogador com uma obrigação de compra após o período. O Palmeiras avalia as tratativas como complexas por conta dos valores envolvidos tanto para o Atlético de Madrid quanto para o Thiago Almada. O jogador deseja atuar mais por conta da Copa do Mundo que se aproxima neste ano, porém não está convencido de retornar ao futebol sul-americano. Isso é a apuração do portal Nosso Palestra, um portal que tem muita credibilidade e eu confio pra caramba. É um dos principais portais que eu sigo para me informar, me abastecer sobre o que está acontecendo no Palmeiras. Até que a notícia é boa, o Palmeiras tem esse planejamento de oferecer um contrato de empréstimo ao Thiago Almada com obrigatoriedade de compra ao término desses 6 meses de empréstimo. Essa é a intenção, segundo o Nosso Palestra, do que a diretoria vai fazer pelo jogador. Porém, palestrino, um bom jornalismo se faz de várias visões, de várias apurações, e é por isso que eu não só fico com a informação do Nosso Palestra. Tem outras fontes também que são muito confiáveis que falam sobre o assunto. E agora eu vou trazer uma aqui, que inclusive... Ô PVC, me ajuda aí, PVC. Você não tá ajudando nós aqui da torcida do Palmeiras, meu. É só banho de água gelada que você dá em nós, hein? Pelo amor de Deus. Pessoalzinho aí do UOL também, me ajuda aí, pô. É só porrada que a gente leva de vocês aí, porrada, né, em sentido figurado, né, porque quando a gente quer ter uma esperança de boa contratação, os caras vêm e jogam esse banho de água gelada. Bom, para quem não tá entendendo o que eu tô dizendo, na visão do Paulo Vinícius Coelho, analisando toda essa situação do Thiago Almada, palestrino, o próprio Palmeiras desmentiu. Olha que loucura, o PVC que tá falando isso, segundo o que ele escreveu lá no UOL, tá? O Palmeiras desmentiu oficialmente a existência de uma proposta. Do lado espanhol, nenhum dirigente do Atlético de Madrid se manifestou sobre o interesse alviverde, o que, para o Paulo Vinícius Coelho, enfraquece ainda mais a narrativa de negociações em andamento com o Thiago Almada. Olha, o PVC é um cara que sabe muito sobre Palmeiras, gente. É uma fonte muito confiável, tem trânsito aberto
até onde eu sei, dentro do Palmeiras. E ele disse que o Palmeiras desmentiu oficialmente, o que é uma loucura. Nessa parte aqui eu fico em cima do muro, porque eu creio muito nas palavras também trazidas pelo nosso palestra, mas também fico dividido, porque o PVC é uma excelente fonte, né? E outra coisa, ele tá dizendo que o Atlético de Madrid também não tá falando nada sobre esse interesse do Palmeiras. Aqui fica um ponto pra gente pensar. Palmeiras pode estar despistando essa situação porque não quer que isso ganhe um alarde maior do que já ganhou, né? Porque é uma negociação, segundo o nosso palestra, complexa. Quanto mais gente começa a repercutir isso daí, chama a atenção de outros clubes e pode complicar uma eventual negociação. Quero saber o que vocês pensam nisso tudo. Vocês estão com o nosso palestra ou vocês estão com o PVC? Apesar do PVC falar muitas coisas e com credibilidade, cara, eu quero me agarrar como torcedor à matéria do nosso palestra, porque, pô, pelo amor de Deus, hein? A gente tá precisando e carente, né, de boas contratações. Na visão do jornalista, pra gente finalizar aqui, a origem dessa informação que foi soltada pelo jornalista argentino, ela está ligada diretamente ao staff do jogador. Segundo o Paulo Vinícius Coelho, ele tá achando que foi os empresários do Almada que jogou essa pra cima aí, só pra dar uma valorizada no atleta e quem sabe ele conseguir barganhar um contratinho com outro clube europeu ou quem sabe até mesmo com algum clube sul-americano, né? Aspas aqui do PVC, ó. Todo mundo quer o Thiago Almada, mas é inviável para clubes brasileiros. Fecho aspas aqui para o PVC, destacando que os valores envolvidos pelo atleta fogem completamente do padrão adotado pelo Palmeiras no mercado. E de fato isso ele tem razão, né? Foge muito da proposta que o Palmeiras colocou na mesa do que pretende fazer de negociações neste ano. E para ajudar e corroborar com o PVC, o Thiago Almada voltou, Palestrino, a ser titular pelo Atlético de Madrid neste último domingo, dia 11. O técnico Diego Simeone decidiu colocá-lo como titular, bicho, mandando um recado, na minha opinião, velado, de que o argentino faz parte sim dos planos do Atlético de Madrid, cara. Então é uma coisa que pode dificultar as negociações com o Palmeiras, se é que elas existem. Eu acredito que elas existem. Porém é muito complicado, né? Um jogador desse calibre começa muita informação daqui e da colar. Um fala uma coisa, outro fala outra e é vários portais querendo saber o que está acontecendo. E eu quero alimentar as esperanças de que de fato tem negociação entre Palmeiras e Thiago Almada, porque é desse tipo de jogador que a gente está precisando. E uma última coisa para a gente finalizar sobre Thiago Almada. O Globo Esporte repercutiu a matéria do jornal A Bola de Portugal. O Benfica voltou a demonstrar interesse na contratação do meia Thiago Almada. Segundo o jornal A Bola, o clube iniciou conversas com os espanhóis para tentar o empréstimo do meia que busca mais oportunidades em campo. Mas tem outra fonte também de Portugal, um jornal conhecido como Record, ou Record, não sei, né, de Portugal. A Almada não interessa ao Benfica. Então, a Bola falando que o Almada é um interesse do Benfica e aí você vê outra fonte lá em Portugal dizendo que esse jogador não faz parte do plano do Benfica, semelhantemente o que acontece aqui no Brasil. Vem o nosso palestra falando que o Palmeiras tem uma nova estratégia pelo Almada, uma proposta de empréstimo. Aí tem o jornalista argentino de muita credibilidade dizendo que o Palmeiras está negociando com o Thiago Almada e a proposta do Palmeiras é a que mais agradou o Atlético de Madrid. Porém, você tem o PVC falando lá no UOL de que tudo isso na cabeça dele, do jornalista e pelo que ele apurou, é só uma fumaça dos empresários do Thiago Almada. É muita coisa que se fala nos bastidores sobre este atleta que está na sua tela. Agora, minha visão como torcedor, cara, é torcer, né, gente? É torcer pra acontecer aí algum milagre da Leila tirar o escorpião do bolso e contratar esse cara, né? Lógico que vai contar muito com o desejo dele. Já tem muita gente falando por aí que o desejo dele é permanecer na Europa, né? E tá tudo certo, eu não incrimino o jogador. A Europa, se ele conseguir aí jogar num clube de ponta ou semelhante ao Atlético de Madrid, ele acredito que vai ter a visibilidade que ele tá procurando para a Copa do Mundo. Porém, se você vir para cá, Thiago Almada, é certeza que você é titular absoluto até a Copa do Mundo. Isso eu te garanto, tá bom? Porque o Palmeiras não tem um jogador que pratica um futebol hoje igual você tem praticado nas últimas partidas que você tem entregado, inclusive pelo próprio Atlético de Madrid. Quero saber muito a sua opinião, Palestrino. Você tá mais animado com essa história? Você está desanimado? O tempo passou, né? Aquele hype de que, nossa, o Palmeiras tá atrás do Thiago Almada, aquele hype passou, né? Agora a gente já tá colocando os ânimos mais
apacentados, vamos dizer assim, o pezinho no chão, e tem muita gente falando muita coisa sobre o Almada. Falei pra vocês e continuo repetindo, prometo que eu vou sempre acompanhar e trazer pra vocês todas as visões sobre essa eventual negociação de Thiago Almada com o Palmeiras. E dessa forma, meu querido palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição de segunda-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo muito aí a sua audiência, pedindo, agora sim, você que é novo no canal, assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Lembra também que tem o botãozinho do like que você pode ajudar muito o nosso trabalho por aqui. Me despeço de vocês pedindo a paz do nosso Senhor do céu sobre a vida de todos vocês. Eu volto a qualquer momento, hein? Qualquer momento surgindo informação do Palmeiras, pode estar pintando vídeo aqui no canal. E se você gosta do nosso trabalho, não deixa de curtir a gente por aqui, beleza? Vou indo nessa e avante palestra!